Ambiente 2030, um programa sobre sustentabilidade, ambiente e também sobre educação climática. Hoje não poderíamos deixar de trazer duas convidadas, as quais nós seguimos o trabalho já há algum tempo, duas educadoras de infância, a Ana Santos e também a Eugénia Barbosa. E então eu iria começar por refletir que normalmente dizemos que as crianças são o futuro, não é? Portanto, são educadores de infância e trabalham com idades muito precoces, dos 3, 4 e 5 anos, às vezes 6 também. E nada como começarmos nessa idade a trabalhar estas questões da sustentabilidade e estas questões relacionadas com o ambiente. E eu queria que partilhassem connosco o trabalho que fazem, e penso que não é só com as crianças, também com as famílias, e digamos qual é a vossa perspectiva em termos de importância deste trabalho que vocês fazem muito bem, que eu tenho acompanhado, nesta área da sustentabilidade. Começaria talvez aqui pela Ana, ou pela Eugénia, não sei que é indiferente, nós articulamos, o trabalho é articulado sempre, por isso é indiferente. Podes começar, Ana. E, efetivamente, é um trabalho que já fazemos há alguns anos, e os frutos que temos recebido são motivo para continuar, porque vemos efetivamente que há frutos, e efetivamente entendemos que esta é uma parte importante da educação. A educação tem que ser vista como um todo, e esta parte é uma parte importante, faz todo o sentido. Faz sentido que seja trabalhada pelo contexto ambiental que temos, mas pelas idades também que temos com que trabalhamos, porque nestas idades que os valores se cultivam, se introduzem e são vividos. E alguma, portanto, vocês, a sensação que têm é que esse trabalho perdura durante muito tempo? Sim. Porque eu, ao convidar-vos, é exatamente por causa da reflexão que, como acompanho o vosso trabalho e sinto que há aqui depois talvez uma dificuldade em que esses valores, em que esses hábitos continuem no ensino do primeiro ciclo. Nós queremos acreditar que continuam, não é? Nós somos ecoescolas, trabalhamos num agrupamento que tem várias escolas, vários centros escolares de ecoescolas também, e portanto acreditamos que esses valores vão continuar e esse trabalho vai continuar. A educação ambiental é transversal a todo o currículo, a todas as áreas curriculares da educação pré-escolar e portanto é muito fácil trabalhá-la com estas idades. Trabalhamos pela ação, as crianças destas idades têm o conhecimento na ponta dos dedos, não é? E portanto tudo o que é trabalho em que eles podem mexer, em que eles podem agir, tem sempre uma mais-valia sempre. E acreditamos que sim, porque eles vão de facto, eles vão com conhecimentos, eles vão com posturas, eles vão com valores que todos os dias demonstram esses valores, nomeadamente da família, são agentes de mudança, inclusive, com as famílias, não é? E nós temos o feedback das famílias, das coisas que eles aprendem e de como querem transformar também a casa, por exemplo, em termos de separação de resíduos, poupança da água. Há mães que às vezes vêm dizer, nem posso abrir a torneira, estou a lavar as mãos e eles já vêm aqui fechar uma torneira porque estou a gastar água. Portanto, são valores que pensamos que ficam, não é? E que se irão manter ao longo do tempo. Queremos acreditar nisso, não é? Pois, nós pensamos. Sim. Nomeadamente até porque as escolas de primeiro ciclo para onde os nossos meninos vão são escolas. Também trabalham com estes valores, não é? Ecoescolas também. Pois, nós temos essa sensação que são eles que vão modificar os pais, não é? Sim. Porque nestas idades os pais ainda acompanham bastante e pelo que eu tenho visto vocês conseguem, e muitas outras educadoras conseguirão ter quase um pleno de pais nas diferentes atividades que têm, pelo menos num horário que seja compatível com o seu horário de trabalho. Mas mesmo fora eu vejo que conseguem mobilizar muitos pais. Mas à medida que nós vamos subindo para o primeiro e segundo ciclo, os pais vão se afastando cada vez mais, naturalmente, das crianças. E eu penso que é um elemento que vocês apostam bastante, não é? Na sensibilização e no trabalho que fazem com as crianças, tentam envolver sempre os pais. Sim. É verdade. Efetivamente, é uma idade em que os pais ainda estão muito ligados, não é? Pelas próprias características das crianças, não é? Sim. Pela falta de autonomia, pela a pouca independência que têm, mas também porque esta é uma faixa etária
E nós também temos o privilégio, sobretudo nós as duas que trabalhamos em lugares únicos, não é? Temos o privilégio de poder convidar diariamente os pais a entrarem e a estarem connosco. Esta característica permite-nos efetivamente ter aqui este envolvimento tão grande familiar, não é? Isto infelizmente não é um contexto comum num centro escolar. Nós temos, por As exemplo, próprias características do estabelecimento. Nós temos pais que já trazem naturalmente as caixas de cereais, já não vão para o lixo, já não vão trazem-nos para serem reutilizadas em contexto de jardim. Os pais trazem o óleo, perguntam-se de facto é para trazer o óleo, participam nas reuniões de ecoescolas, portanto, sim, são pais muito interessados, exatamente pelas características da idade. Mas também porque as crianças são muito assertivas, as crianças são interventivas e assertivas. E fazem alguma pressão. Tinha uma família que não fazia a separação dos resíduos e foi pressionada precisamente pela criança para fazer a separação dos resíduos. Portanto, em termos de famílias, nós queremos acreditar que isto se vai manter, não é? Porque a partir do momento que se começa a ter uma atitude para o ambiental, a fazer uma separação de resíduos, não é de um momento para o outro que vamos deixar de a fazer, não é? Portanto, é uma atitude que fica. Em termos de percurso escolar, pronto, nós queremos acreditar que sim, mas de facto temos consciência que há coisas que deixam de ser feitas, nomeadamente, por exemplo, sei lá, apagar as luzes quando sai da sala, que é uma das coisas das preocupações deles, recolher a água da chuva. Pronto, há ações que vão deixar de ser feitas, isso naturalmente. Porque as vossas atividades são muito práticas, não é? São muito, muito práticas e eu tenho a ideia que as que são mais significativas, e ainda falávamos antes do programa, que são as que ficam mais marcadas na memória, não é? As saídas de campo, essas são, mas portanto, também há temas que são muito difíceis de trabalhar, não é? A questão da energia, por exemplo. Sim, mas trabalhamos. A questão da energia, trabalhamos um viravento, aquelas mangas de vento, portanto, eles percebem, vão percebendo, e também trazemos especialistas às escolas, também trazemos, sim, tudo muito prático e muito visual. Não é? Muito visual no sentido de construirmos coisas para eles perceberem como é que as coisas funcionam. Mas há temas difíceis, por exemplo, o tema das evasoras, economia circular e economia linear. Tive há pouco tempo uma intervenção de um projeto em que estamos também envolvidas, da Missão 360, e eles numa tarde, com jogos muito lúdicos, perceberam perfeitamente o que é isto da economia circular, o que é isto da economia linear. E são de facto temas que são difíceis, não é? Mas que eles, de uma forma lúdica, a brincar e a agir e a mexer, conseguem perceber esses temas. Porque temos que nos socorrer muito com estes recursos, como o caso, estavas a falar da Missão 360, mas e vocês envolvem-se muito nestes projetos diferentes, não é? Que, nós, efetivamente, temos aqui uma intencionalidade educativa muito, muito forte nesta área. Efetivamente, há projetos que existem, não é? E nós selecionamos efetivamente porque há esta intencionalidade educativa. E temos a Missão 360, fazemos parte do Clube da Serra de Porto, não é? A Natureza é a melhor sala de aula, não é? E são vários projetos. Também estamos. São projetos que são uma mais-valia porque acabam por complementar este trabalho, não é? E para além dos projetos também vocês utilizam, entre aspas, os pais como recursos, não é? Pelo que eu percebi, os pais vão frequentemente à escola e participam, se forem chamados. Se tiverem uma profissão que seja apelativa, não é? Não sei se querem dar alguns exemplos. Eu tive um exemplo há pouco tempo de um bombeiro que foi falar sobre as questões preventivas em termos de incêndios e de lixos na floresta e não acender cigarros e deitar beatas, portanto, tudo esse tipo de coisas. E esteve lá e foi muito bom mesmo. Temos tido outros, queres falar também dos teus? Sim, recorrentemente temos lá a mãe do menino que faz as receitas saudáveis, não é? E que passa um testemunho muito interessante sobre esta questão, não é? E vem sobre isso. E depois, este envolvimento dos pais, este trabalho que fazemos com as crianças acaba por transportar-se para os pais e são os próprios pais que já usam este discurso ambiental e são eles próprios que dizem somos uma ecoescolas. Somos, não é os meninos fazem parte de uma ecoescolas, nós somos uma ecoescolas. E mesmo opções feitas
noutros contextos de festas e de materiais e de organizações, já há aqui esta preocupação também. Sim, sim. Aliás, este ano, na festa de final de ano, costumamos sempre, e é um desperdício, não é? Aqueles pratos descartáveis, pensei que são agora mais ecológicos, mas ainda assim é um desperdício. E este ano houve uma mãe que se prontificou a trazer tudo que era louça de vidro, portanto, depois, e isso faz toda a diferença também. Porquê? Pelas preocupações ambientais. Pois. Portanto, eles próprios também já pensam nestas questões. Pois, mesmo não sendo uma ecoescolas, não é? Há sempre uma série de atividades que são feitas com esta intenção, não é? Sim, Mas o facto de ser ou de vocês serem uma ecoescolas tem imensos temas, não é? Se calhar nem toda a gente conhece esses temas. Querem falar dos diferentes temas que poderão trabalhar ou que são normalmente desafiados a trabalhar? Sim, o programa Ecoescolas é um programa que cumpre 7 passos, não é? Onde eles têm a ver com a planificação de atividades que são registadas no plano de atividades e há áreas que são obrigatórias, como a área da energia, dos resíduos, Da água. da água e depois a biodiversidade. Depois são os depois temas livres, há temas os livres. espaços, os temas que são Do opções, ano, né? por exemplo? Nós acabamos por optar sempre pelo espaço exterior e pela Sim, mas depois biodiversidade. trabalhamos, mas trabalhamos Porque- muito mais do que sim, isso, não é? sim, Depois acabamos sim. sempre por Em ter termos sempre de- evidências de para trabalharmos compromisso, em termos de exatamente. compromisso efetivo no plano, Exato. são esses, não é? Mas depois trabalhamos Mas- muito mais do que muito, isso, não é? A muito biodiversidade mais. é daquelas coisas que trabalhamos também, fazemos plugins para o Parque da Cidade, vamos procurar invasoras, vamos procurar plantas autóctones, animais endémicos, portanto, tudo isto são palavras, não é? Tudo isto são palavras que às vezes até são Conceitos. difíceis e que eles rapidamente se apropriam Absorvem. delas. Exatamente. E é um orgulho ouvi-los falar assim, não é? É. Em plantas invasoras, em plantas Aliás, tem uma história muito nativas, em engraçada. árvores autóctones. Exatamente, não é? tem uma história muito engraçada, a questão dos polinizadores, eles perceberam que é necessário flores, não é? Portanto, não podemos escolher as flores, isso é um ponto assente, todos eles já sabem isso e cumprem. E então uma mãe veio-me contar que foi ao Parque da Cidade e propôs ao filho, vamos apanhar flores para fazer um colar. E ele disse, nem pensar, mãe, não podes apanhar flores nenhumas porque os polinizadores precisam das flores. E ela, polinizadores, Sim, não é? eles E próprios. disse as abelhas, as borboletas, as joaninhas, pronto. E ela disse, agora percebo de facto a importância disto. Eu teria colhido uma série de flores, não é? E não o fiz porque ele demonstrou a importância de não o fazer. Pronto, e isto é importante, não é? Parece uma coisa muito pequenina, mas Isto é de tal facto uma coisa muito sensibilização que é importante. feita, não é? E que depois é visível nestes comportamentos. Pois, porque eu tinha uma estrutura que tinha para nos orientarmos. Tinha aqui mesmo, vocês despertam um interesse, não é? Que me tinha partilhado e acabam por criar formas de aprendizagem e depois também os conseguem bombardear com imensos conceitos, Sim, sim. não é? Porque eles acabam por estar numa geração diferente, porque as preocupações são muito diferentes hoje do que eram Sim. no tempo dos pais. E acabam por trazer, por vezes, matérias novas para casa e os pais Exatamente. questionam-se e Questionam-se acabam por porque estar. Colher flores para fazer um colar era uma tradição, não é? Sim. Todos nós, quem de nós não colheu flores para fazer um colar na primavera, não é? Mas de facto, neste momento, isso não justifica, não é ambientalmente E correto. eles depois não sentem a incoerência dos adultos depois noutras Sim, situações. eles ficam muito aborrecidos e preocupados e às vezes até tristes por verem lixo no chão, por exemplo. Quando vamos fazer alguma visita de estudo e vamos a pé, eles estão sempre a reparar. Já há aqui um olhar diferente. Já há um olhar diferente exatamente para as coisas. E eles chamam sempre a atenção, olha, alguém Isto já é me deixou natural. aqui. Isto é natural. E temos alguns que querem apanhar, nós não deixamos, não tem luvas, não é? Não, há atividades que fazemos para isso, mas quando não estamos preparados para isso, não podem fazer, não é? Por questões de saúde. Mas eles querem fazer isso, eles querem apanhar o lixo que encontram no chão. Portanto, já é eu quero crer que isto se vai manter pela vida fora, porque acho que isto é uma postura, não é? Acho que isto não se vai perder. Se quiser ser alimentado, Tem que ser trabalhado, era aí que eu Sim, queria. mas deitar lixo para o chão não me parece, não é? Não parece que se perca. Mas são princípios, não é? São São princípios, princípios, mas nem todos, Exatamente. nem todas, se Agora, calhar. a questão é se vão notar que há lixo no chão ou se vão ser interventivos em relação a isso, Sim. não é? Porque é isso que nós queremos. Queremos Pois que meninos que efetivamente sejam futuros cidadãos Interventivos. interventivos, não é? Sim. Interventivos. Mas esta proposta das flores, também estive lá ao Alves, Exatamente. fomos ao monte e ela depois comentou, foi impressionante, nenhum tentou apanhar flores, isto é um comportamento já normal.
Exato. não é? E Pois. ela, curiosamente, também percebeu isso, não é? Exato, é isso Não, mesmo. porque É isso mesmo. esta sensibilização vai sendo feita diariamente, percebem o porquê é explicado de uma forma acessível a estas faixas etárias, não é? Portanto, Porque a linguagem tem que ser muito. os Lúdica, muito conceitos que são lúdica. desmontados. Uhum. Não é? Exatamente. Os conceitos têm mesmo que ser desmontados. Obviamente que há aqui conceitos em que nós não nos percebemos, quer dizer, não faz muito sentido explicar a meninos de 3 e 4 anos o que é as alterações climáticas, não é? Isto é um conceito muito complexo, mas há outros conceitos que são desmontados e eles percebem-nos perfeitamente, e depois o respeito nota-se efetivamente nos comportamentos, não é? Sim. Isto é notório e são comportamentos que Pois. nos orgulham, não é? E obviamente que digamos, o local, o espaço onde está enquadrada a própria escola também enriquece, não é? Por vezes, Sim. no caso No caso de Eugénia, Não é? né, Estrebuela, que não tínhamos dito que é o Jardim de Infância de Estrebuela, mesmo no coração do parque da cidade, acabam por ser São os guardiões. Os guardiões do Eles parque. Dizem que são os guardiões do parque e por isso ficam muito tristes quando vamos passear pelo parque, ou vamos precisamente atravessar o parque, desfrutar do parque, e eles percebem que há lixo. E portanto eles não percebem como é que é uma coisa tão simples, que é guardar no bolso e deitar quando houver um sítio para colocar o lixo, colocar, não percebem porque é que as pessoas não o fazem, não é? Pronto, por isso é que eles podem, aliás, limpeza de rio, eles adoram, não é? Ir para o rio fazer limpeza de rio. Quando passamos pela ponte, olham sempre ao rio a ver se está limpo, se está sujo. já tem essa preocupação. Já têm essa preocupação também, e também gostam de ir para lá, portanto é também uma questão de dizer, vamos ir para o rio, não é? Pois. Para poderem lá ir. Mas sim, eles dizem que são os guardiões do parque. E são. E nós não tem acreditamos um que são. parque ao lado, mas está inserido no contexto. Um bocado. Exato. Eles, os meninos, dizem que o monte que está ao lado é deles. Exatamente. Depois tem um espaço verde. Pronto. E também são espaços propícios. Pois, mas mesmo tendo esse espaço envolvente, vocês, pelo que eu vi, também enriquecem o espaço escolar, porque com diferentes recursos Sim. para poderem utilizá-los mais facilmente. Temos a horta, não é? A horta biológica, temos, quer eu quer Ana, temos a horta, temos árvores autóctones também, foram plantadas por nós. Pronto, e temos esse cuidado. Temos o hotel de insetos, temos, antes do inverno, tivemos lá comedouros para os pássaros, porque o inverno é uma época em que eles não arranjam muita contenta facilidade. E o nosso recreio, estamos na sala a trabalhar, e o nosso recreio está cheio de pássaros que vêm lá comer precisamente porque tem lá a companhia, não é? Portanto, eles preocupam-se com isso. Pois, e também estruturam o espaço do recreio, não é? Sim. Porque é um dos temas que tinham optado, Sim. que é os Espaços exteriores. recreios, os espaços exteriores. Portanto, queriam, se calhar, até era importante para todas as escolas, porque com a epidemia dos telemóveis acabam por não brincar no recreio como se fazia noutros tempos. Tivemos, inclusive, agora mães, há pouco tempo, nas jornadas do Advento, que estiveram lá a pintar jogos tradicionais no recreio. Portanto, temos 3 ou 4 jogos tradicionais que eles usam Jogos infantis, não é? lá no espaço. Isto é efetivamente por os projetos, servimos os projetos, não é? Concretizamos objetivos, mas os projetos também nos servem, não é? Portanto, tem que haver esta articulação para que as coisas funcionem, não é? Pois, e em termos de anos escolar que terminam entretanto, querem destacar algumas experiências que tenham tido que achem que serão significativas para as crianças? Porque, no fundo, elas trabalham com vocês 3 anos, não é? A maioria. Sim. Alguns 4. E depois o seu percurso escolar estende-se até 15 anos, talvez, na maior parte. E há memórias que devem ficar, pelo menos eu lembro-me das minhas, não é? Do jardim de infância. Não, e as saídas de campo, as saídas de campo são as sempre visitas de estudo, as saídas de campo. as visitas de pessoas que eles reconhecem como sendo pessoas Uma das importantes. coisas que é sempre muito importante para eles é a limpeza do rio. Eles gostam porque põem as galochas, andam lá livremente a limpar o rio. Houve um ano que nós fizemos um estendal de tudo que apanhamos do rio, fizemos um estendal, e foi muito significativo. Em termos visuais foi mesmo muito significativo, inclusive para as pessoas que passavam no parque, não é? Portanto, tudo o que é
tudo o que eles possam mexer e Com muitos possam materiais. muitos materiais, exatamente, materiais diferentes, porque não é? Que saiam um bocadinho da rotina daqueles materiais que eles têm na escola, é significativo para eles. Ir às Serras do Porto, e nós podemos ir, sei lá, uma vez por mês às Serras do Porto, que era sempre interessante para eles, não é? Portanto, acho que sim. Tudo que é saídas de campo, para mim, as jornadas do ambiente este ano também foi muito significativo para eles, eu acho. Não é? Sim, Participar, envolveram-se bastante. O controle das invasoras também é sempre muito interessante. Eles conseguem identificá-las já no meio, não é? Pois para eles já não é tudo verde, não é? Já distinguem, já conseguem distinguir as espécies. Mais do que olhar, o próprio agarrar e eu vou fazer e eu vou mexer, tem que tornar significativo, não é? Sim. Atividades explodem. Depois vê-se elas exílias próprias desta idade. Não, fui eu que fiz, sou eu que apanho, sou eu que fui com a pinça, não é? E estas coisas são Tivemos esta semana na praia, não é? Vou apanhar lixo que chega para todos. Exato, mas tivemos esta semana na praia e eles estiveram lá todos, não é? Podiam estar a brincar com a areia ou, não é? Simplesmente, e não, estiveram todos muito Vimos a correr à procura e depois fazer apanhar. Isso é das coisas que mais tenho pensado e refletido, tem a ver com esses eventos e essa utilização dos espaços onde há atividade, e nem todos os anos ou turmas ou nem todos os eventos têm essa preocupação. Eu acho muito bem que se vão utilizar um espaço na praia, que cuidem desse espaço da mesma forma como cuidam do parque, mas não me parece que haja depois essa preocupação nos anos seguintes, até porque as matérias, vocês também têm muito trabalho para fazer para além deste trabalho relacionado com o ambiente, não é? Muito mesmo. Mas assim, mas não tem manual, não é? É mais fácil. Nós não temos um manual curricular, nós temos orientações e a educação ambiental é transversal, como disse há pouco, a todas as áreas curriculares, não é? Eu posso trabalhar questões de matemática com a educação ambiental, posso trabalhar questões de linguagem com a educação ambiental, portanto tudo isto, eu não estou a trabalhar só as questões ambientais, eu estou a trabalhar toda uma série de competências de diferentes áreas numa mesma atividade, portanto e é isso que nós educadores de infância conseguimos fazer. No primeiro ciclo, o estudo é muito mais estruturado, não é? Agora vamos fazer estudo no meio, depois vamos fazer o português, não é? Portanto, é um bocadinho diferente nesse aspecto. Que a educação ambiental também poderia ser transversal a este currículo? Acredito que sim, não é? Mas agora tem que se encontrar soluções para isto, não é? Eu não sei porque não sou dessa área. Não, mas por exemplo, eu analisando um manual de estudo meio, não é? Que é uma área que supostamente é mais orientada para estas questões, apenas aparecem maior enfoque numa unidade número 5. Portanto, já passaram 4 unidades, se cada unidade for um mês e meio, só no final do ano, ou muito próximo do terceiro período, é que vão olhar para os animais, para a questão da natureza. E deveria de estar, deveria de estar muito mais próximo do pré-escolar, do jardim de infância, esse tipo de organização. Propriamente para a parte de cima, para o quinto e para o quarto, não é? Pois, mas eu quero acreditar, não sei muito bem, mas quero acreditar que quando os centros escolares começam se inscrevem para ser uma ecoescolas, não é? Se inscrevem para fazer os planos de ação, esses planos de ação podem também ser articulados com todas as... Portanto, tem que haver, de facto, alguém, um coordenador, que possa fazer essa articulação, não é? Porque pode ser feita, não é? Mas se calhar tem que se começar devagarinho, não é? Começar por pôr contentores de separação dos resíduos nas salas, não é? A questão da fruta, por exemplo, a fruta a meio da manhã, que já é uma questão nos centros escolares, já penso que até a Câmara que fornece a fruta, comer fruta com casca, por exemplo, o que é que faz? Eles têm, eu sei, por exemplo, conheço centros escolares que têm compostores, portanto, isso também é trabalho que é feito. Se calhar não é feito tão estruturado como o nosso, não é? No sentido de ser trabalhado mais vezes e ser trabalhado naturalmente, mas eu sei que há coisas que também se fazem, não é? Esta questão da compostagem, da alimentação saudável, não é? Que se vai fazendo. Agora, de facto, se é... Pois, exato. Mais entrar por isso é que falava dos princípios e dos hábitos, não é? Porque eu acho que é em todas as situações. E porque é que também um dos motivos que nos levou a convidar-vos, porque são estas crianças que vão estar no terreno quando chegarmos a 2030. Não é? Portanto, estes serão os protagonistas para uma reformulação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2050.
Portanto, eu estou a crer que vocês vão ajudar Eu espero que sim. aqui um grupo de 20, que tenham grupos de 20, pelo menos 4 ou 5, Sim, apareçam aqui neste programa em 2030 Temos sempre E evidentes que temos- se destacam, não é? Sim. temos mesmo muito Temos interventivo. com muitos conhecimentos e Sim, e com muita sensibilidade para estas questões, não é? Pronto. Há sempre aqui crianças que têm uma sensibilidade diferente, não é? porque tem impacto, porque acaba por ter impacto na escolha futura de uma profissão, Exatamente. a presença ou ter estado como uma educadora, como professor do primeiro ciclo, que seja muito acessível e que trabalhe muito nestas áreas da Acredito que sim. da Acredito que sim. sustentabilidade. Quero acreditar que sim, não é? Porque é por isso que nós trabalhamos também, não é? Portanto, queremos crer que aquilo que nós queremos acreditar que estamos a formar cidadãos que sejam interventivos, que tenham uma postura correta em relação às coisas, mas que sejam interventivos, que saibam reclamar a sua postura e que saibam reclamar a sua ação, não é? No mundo, E que digamos se assim, envolvam, não é? Que se Na envolvam. dinâmica do município. Exatamente. Eu, aliás, estava a contar há pouco uma história à Ana, que tive um menino que nós não temos relva no nosso jardim, não é? A Ana tem um relvado imenso, uma coisa muito boa mesmo, e nós não temos, é tudo cimento, e depois temos aquele chão anti-choque, não. Mas eles gostam de jogar futebol e jogam futebol na parte que é de cimento, não é? E caem muitas vezes, não é? Então veio-se queixar que tinha caído, porque é que nós não temos relva? Veio perguntar, mas porquê é que nós não temos relva? E a funcionária disse, queres relva, tens que ir falar com o presidente da Câmara, falas com ele, diz que queres relva na escola. E ele um dia estava a passear com o pai e disse, pai, ali é a Câmara, não é? O pai disse, então vamos lá que eu tenho que ir falar com o presidente. O pai disse, não, que temos que marcar não sei o quê. 2 dias depois, ou 3 no fim de semana, encontraram o presidente no Parque da Cidade, num evento. E o pai disse, olha, aquele é o presidente da Câmara. E ele foi lá ter com ele. Teve Disse, coragem. não, foi mesmo. O pai a contar, o pai super orgulhoso. Ele foi ter com ele e disse, olha, eu preciso de relva na minha escola. E o presidente disse, então qual é a tua escola? Lá disse, está bem, depois eu ponho, mas eu preciso mesmo. Queremos relva na minha escola. Portanto, Pois. isto demonstra, de facto, que é uma pessoa, é uma criança que vai ter, não é? Que vai ter consciência daquilo que Pois pode é, fazer também, não é? é isso que nós precisamos, é que eles sejam mesmo práticos, pragmáticos e que, Acreditem. não é, Se que- acreditem, efetivamente, depois vão defender. Claro. Não é? É porque, basicamente isto. porque no fundo é a verdade deles, não é? Porque vocês por um lado eles criam uma idolatria da educadora, não é? Porque respeitam muito mais do que por vezes que os próprios pais, não é? Sim, às vezes sim. Sim. Mas, portanto, vocês também estão ali, digamos assim, na primeira impressão. Não é? Vocês estão ali a imprimir em primeira mão, portanto, tem que ser, os conceitos têm que ser muito bem impressos. Nós estamos a transformá-los também. São São umas esponjas, energias, sim. São esponjas, não E é? eles às vezes trazem comportamentos de casa menos bons, não é? E de facto ali acabam por mudar os comportamentos de forma natural porque percebem, há regras, não é? Há coisas muito estruturadas, há regras, não É o posso fazer, grupo, não não é? é? O Funcionamento grupo, em grupo. a relação dos pares têm muita influência, não é? E portanto isso também interfere quando há, por exemplo, uma criança que chega com 4 anos e tem um de 5 anos já, tem um grupo de 5 anos já com tudo muito estruturado e com posturas ambientais já bem assertivas. O de 4 anos vai atrás e acaba por respeitar e por perceber que aquilo é mesmo assim, não é? Portanto, E por imitar. e por imitar, Por não é? imitar. Pronto, portanto, É a realidade deles. é a realidade deles, exatamente. Muito bem. E ter o privilégio de partilhar esta construção é prazer amoroso, Sim. não é? É enriquecedor. É mesmo. Muito mesmo. bem. Nós ficávamos aqui o tempo Pois é. todo, se fosse possível, ficávamos aqui dias e dias a conversar sobre isto. E com Mas- muitos exemplos, não é? e Nós com temos muitos exemplos para tudo. Se começássemos aqui a contar histórias, não saímos daqui, não A é? experiência nesta área foi a mera. Pronto. Já, E, felizmente, já é Em jeito de conclusão, não sei se querem partilhar mais alguma experiência, Portanto, vocês acabam por estar envolvidas, neste caso, noutros projetos, não é? Sim. Acabam sempre por participar noutras dinâmicas, em formações. Também não concentram só as formações nesta área, não é? Porque têm um leque de conteúdos para trabalhar, mas vocês também têm que ser o exemplo em termos de envolvimento comunitário, não é? Sim. Em associações, Sim. em grupos de trabalho, em
outras dinâmicas. Não sei se querem destacar. Sim, a Ana está envolvida no trabalho. O trabalho não pode ser só com esta vertente ambiental, não é? Mas a nossa preocupação é que, efetivamente, estejamos aqui com crianças que tenham valores que nós acreditamos que são Contemporâneos, valores, não é? E emergentes. Pronto, e é uma questão que também é transversal no ano todo, são os valores solidários, não é? Exatamente. Eu estou ligada diretamente a uma associação solidária que tem sede em Bitarães, o Movimento Solidário, e a Eugénia também partilha destas atividades. E as crianças acabam também a absorver e fazemos envolver os pais. frequentemente ações deste tipo, recolha de alimentos, recolha de roupas, recolha de brinquedos, e eles, primeiro notamos nestes meninos mais pequeninos uma resistência de partilhar o que é deles, não é? Isto de abrir mão do que é deles, primeiro custa, mas depois vê-se aqui um prazer em dizer eu trouxe muito e isto é para meninos que não têm tanto, não é? E estes valores solidários também são trabalhados e também são conseguidos. Não, e também vai ao encontro daqueles dos ODS da erradicação da pobreza, destas questões, porque no fundo há muito por fazer ainda, não é? Mas eu acredito que muitas destas crianças com quem vocês trabalham que nos vão ajudar a cumprir estes... Tem um grupo que já é um voluntário ativo nesta associação. Vai connosco fazer os cabazes. Eu também tenho, por acaso, uma mãe que na festa de final de ano me perguntou onde é que poderia, era para falar contigo, onde é que poderia levar o filho, porque ele queria ir dar de comida aos pobres, portanto ele queria ir ajudar, nem aos pobres, aos sem-abrigo, ele queria ir dar de comer aos sem-abrigo. Ela disse que tem que ser uma ação, porque há associações no Porto que eu também conheço e que também estou ligada, em que fazemos, podemos ir uma vez por mês ajudar a fazer os cabazes, mas depois não temos ação direta com os sem-abrigo. Mas a mãe disse, não, isso não interessa, ele quer estar a dar de comer aos sem-abrigo. A associação nasceu daí. Nós íamos ao Porto estar com os sem-abrigo. Depois, por causa da Covid, tivemos que mudar. Mas é um comportamento de louvar nesta geração que está absorvida pelos ecrãs, mas ainda tem mais, ainda é mais de louvar. Temos grupos de jovens que se envolvem, temos grupos de catequese que se envolvem, temos jovens que se envolvem também nisto e vão entregar e é gratificante ver esta participação. Muito bem. Ok, pronto, eu acho que foi uma conversa agradável e nem só de grandes convidados que estão, não no sentido de politicamente, não no sentido politicamente ativos a lidar com projetos europeus, com candidaturas e com grandes problemáticas. Aqui não poderíamos começar mais cedo, não poderíamos começar na creche, que não haveria muito para dizer, mas na jardim de infância eles já fazem coisas muito sérias, não é? Eles já é uma coisa séria. Brincam de uma forma muito séria. Brincar é uma coisa séria, não é? Muito bem, muito obrigado às duas. É um prazer. À Ana e Eugénia. Muito obrigada. E o Ambiente 2030 está sempre de portas abertas quando quiserem partilhar algum projeto, alguma ideia. Trazemos os nossos meninos para falarem. Sim, era interessante fazer um programa. Estou a pensar em alguns exemplos que jovens repórteres, jovens repórteres pelo ambiente. Exatamente. Ok. O programa Ambiente 2030 fica por aqui. Obrigada. Até à próxima. Obrigado. Até à próxima. Obrigada.